Senhor quer falar e a tua igreja é glorificar o teu santo nome, ó Pai. Espírito Santo da verdade, vai neste lugar, nesta noite. O que lhe apraz, o que o Senhor quer, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sobre essa igreja, sobre esse culto, nesse dia que se chama hoje. Somente os que crêem glorificam o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Jesus! A pastora, amém? Amém! Vamos ser assim em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Só um pouquinho, retorno. Isso, obrigado. Deus abençoe. Abra comigo sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Livro do Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Você começa lá em Gênesis, logo na sequência do livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Uma leitura um pouco extensa, mas foi o que Deus colocou no meu coração. E enquanto esse culto ia se desenvolvendo, os louvores iam sendo tocados, as palavras ministradas, e principalmente aqui com a peça do departamento infantil, Deus foi confirmando essa palavra. Então essa pregação, ela é apenas uma outra forma de expressar, agora com palavras, o que, por exemplo, na peça foi feito com os gestos, com as plaquinhas, com os movimentos, porque eu não sei tocar igual os irmãos aqui, não sei cantar igual as irmãs, não tenho coordenação para fazer os gestos aqui na frente, então cada um vai usar um talento que Deus deu. Então, as palavras eu vou tentar traduzir para vocês e reforçar a mesma mensagem que Jesus já vem falando conosco desde o início. Amém? Então quando você entra no culto, já fica ligado e percebido, porque desde quando ele começa, o Senhor já está falando aos nossos corações. Quem acredita nisso? Então diz assim, Êxodo capítulo de número 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então tomarão o sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis em estatuto perpétuo. E você diz amém. Amém. Irmãos, olha só, para você entender, você vai ter que se esforçar para acompanhar o raciocínio nessa noite.
Tá? Quem comeu muito chocolate hoje? Não? Quem fica meio preguiçoso, assim, com muito doce, cabeça. Presta atenção. Depois vai ter surpresa, vai ter brinde, vai ter festa. Mas agora, foco na palavra. Olha só. Para nós que somos cristãos, a Páscoa, ela nos remete, ela nos traz a ideia da ressurreição de Jesus depois da sua morte de cruz. Amém? Amém. Só que quando Jesus morre na cruz, Jesus morre exatamente no feriado da Páscoa. A Páscoa não é instituída por Jesus. Não é Jesus, com a sua morte, que cria a Páscoa. Não é depois que ele morre na cruz, fala assim, então para a gente lembrar dessa data, vamos celebrar um feriado chamado Páscoa. A Páscoa não nasce aí. A Páscoa já existia antes, muito antes, cerca de 1400 anos antes da crucificação de Cristo. E a crucificação e morte de Cristo e a sua ressurreição, elas acontecem, elas se concretizam exatamente no feriado da Páscoa. É por isso que quando tem a Páscoa, nós cristãos fazemos menção da cruz. Por quê? Porque a morte de Cristo que aconteceu na Páscoa, que já existia, ela ressignificou a Páscoa. Só que nada que acontece na Bíblia é por coincidência. Não existe coincidência, não existe acaso na vida do homem, na vida da mulher de Deus, na vida daquele com quem anda com Deus. Não existe coincidência. Você consegue olhar para um irmão à direita, para a esquerda e falar para ele assim, ó, na sua vida não tem coincidência, na sua vida não tem acaso, não tem acidente. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo aquilo que acontece ou é plano perfeito de Deus ou é vontade permissiva de Deus, mas Deus está no controle de todas. Então veja só, pastor Renato, Jesus podia ter sido crucificado qualquer dia. Ah não, pastor, mas tinha que ser uma festa judaica para que tivesse um povo reunido em Jerusalém. Amém. Existiam 7 festas judaicas e 3 delas importantíssimas que reuniam todo o povo lá. Podia ter sido em outro. Por que foi exatamente na Páscoa? Por quê? Porque a morte de Cristo e a sua ressurreição, elas são o cumprimento de uma profecia que foi lançada na Páscoa. O que a Páscoa judaica fez, nesse texto que nós temos, que eu vou te explicar, ela, na verdade, ela descrevia um cenário de uma atitude que você fazia agora, de um ritual que era celebrado ali, mas que apontava para algo maior lá na frente. Então, a Páscoa judaica, a saída do povo de Israel, ela tem um significado por si só para o povo judeu. Só que quando Jesus vem, Jesus pega aquele significado e ele amplia e diz assim: o que antes servia só para o judeu, agora não é só para o judeu, agora eu estendo a toda a humanidade, a todas as nações. E o que antes era um significado incompleto e imperfeito, através da morte e ressurreição de Cristo, se torna um significado amplo e perfeito. Pastor, está muito teórico, não estou entendendo. Vou explicar agora. Você eu sei que está entendendo. Glória a Deus. Seus irmãos não estão entendendo, vou explicar para eles. Presta atenção. O povo de Israel passa 430 anos escravizado no Egito. Todo o texto que nós temos aqui. 430 anos. Deus levanta o libertador, Moisés. Todos conhecemos a história. Moisés vai com seu irmão Arão, começam a lançar as pragas sobre o Egito. Eram 10 pragas no total, eles lançam 9. Essas 9 pragas eram formas de Deus confrontar os deuses egípcios e mostrar que os deuses egípcios não tinham o controle, que o soberano, o Senhor dos senhores era ele, Jeová. Então, o Nilo era um Deus, vou transformar ele em sangue, e os deuses não podem fazer nada. O Deus Sol, para os egípcios era um Deus, então vou apagar o Sol, e eles não vão poder fazer nada. Deus mostrando e afirmando que ele é o
Senhor e que nada nem ninguém pode se sustentar diante dele. 9 pragas. Aí chega a 10ª. Quando chega a 10ª praga, antes de lançar a 10ª praga, eles falam: essa daqui é a última. E essa daqui vai virar um capítulo da história. Até hoje, esse povo foi escravo no Egito. Mas depois deste evento, esse povo que era escravo se tornará um povo livre, um povo liberto. Esse fato, este capítulo da história vai modificar completamente tudo aquilo que eles viveram até hoje e daqui para frente. Então, para viver esse momento tão especial, precisa de uma preparação especial. E aí Deus começa a entregar para Moisés as diretrizes, as regras, a forma como ele queria que o povo fizesse. E tudo aqui tem um grande significado, uma grande simbologia. E o tempo não vai me permitir entrar nos detalhes de tudo. Mas eu vou selecionar aqui uns 2 ou 3 pontos, e um deles como principal, que foi algo que Deus colocou no meu coração. E aí você vai entender o que essa palavra tem a ver com a peça que foi dita aqui na frente, o que ela tem a ver com a cruz, o que ela tem a ver com a Páscoa, e vai ficar totalmente claro para você. Presta atenção. O que Deus fala? Qual que era a regra básica? Vou resumir. As famílias tinham que se reunir por família, não era sozinha, por família. No 10º dia do mês, pegava o cordeiro, levava esse cordeiro para casa, e o cordeiro ficava em casa por 4 dias. Esse cordeiro ele não podia ter manchas, ele não podia ter nenhum tipo de doença, ele não podia ter nenhum osso quebrado, ele não podia ser cego, nada, tinha que ser perfeito. E aqueles 4 dias era para que houvesse tempo para que a família examinasse ele bem. Porque às vezes a gente vê o cordeiro só à distância e a gente tem uma impressão. Só que o que o Senhor queria é que eles construíssem um relacionamento com o cordeiro, que ficassem perto do cordeiro. Deus quer que você fique perto do cordeiro, viu? Deus quer que o cordeiro fique dentro da sua casa, não é só parte, é dentro da sua casa. Aí o cordeiro está 4 dias dentro da casa, e a família examinando. No 14º dia, eles iam sacrificar o cordeiro. Quando sacrificavam o cordeiro, cortavam a jugular, recolhiam o sangue, separavam o sangue em uma vasilha, pegavam a carne do cordeiro, e aí eles abriam o cordeiro, faziam um braseiro, uma churrasqueira, e colocavam o cordeiro para assar. Não podia cozinhar, não podia fazer estrogonofe, não podia fazer escondidinho de cordeiro, nada. Era assado na brasa. Por quê? Porque Deus mandou. Aleluia! Olha para o seu irmão e fala assim: tem coisa que não tem muita explicação. É só que Deus mandou. Né? Aleluia! Por quê? Não pode. Aleluia! Assado. Aí eles tinham que pegar, a família toda se reunir dentro da casa para comer o cordeiro. E tinha que comer o cordeiro inteirinho. Não era só as partes que a pessoa queria comer. Porque tem gente que fala assim: eu gosto do cordeiro, eu gosto da picanha do cordeiro, ela é macia. Eu gosto do filé mignon do cordeiro, é saboroso. Eu gosto do contrafilé do cordeiro. Nem sei se cordeiro tem contrafilé. Eu não sou açougueiro, não preciso saber tudo. Mas o carré do cordeiro. Mas tinha que comer as fressuras também. O que são as fressuras? As tripas, os intestinos, o fígado, Santo Jesus. os pés, Aleluia, Deus. a cabeça. Glória, Jesus. Aí tem uma: eu gosto do cordeiro, mas a cabeça eu não quero. Eu gosto do cordeiro, mas o fígado eu não quero. Irmão, entrou na casa, sentou na mesa do banquete, tem que comer o cordeiro inteiro. Eu entendi. Eu gosto do culto de quinta, que tem oração, põe a mão na minha cabeça, mas o culto de domingo, é tão complicado para mim. Tem que comer o cordeiro inteiro. Eu gosto de ir para a igreja, mas esse negócio de dizimar eu não gosto. Tem que comer o cordeiro inteiro. Eu gosto de ir na igreja, mas participar de departamento não é comigo. Me deixa aqui. Tem que comer o cordeiro inteiro. É todas as partes. Tem que entrar, tem que aceitar
célula, tem que fazer parte do departamento, tem que fazer parte da escola bíblica, tem que vir de domingo, tem que vir de quinta, tem que comer o cordeiro inteiro. Jesus não quer que você selecione parte, tem que comer o cordeiro inteiro. Tudo com o irmão aí. Presta atenção. Aleluia. Inteiro. E o que sobrasse do cordão do dia não era para fazer marmita para aproveitar, não. É para comer hoje. Aleluia. Tem irmão que fala assim: eu não vou no culto, não, irmão, mas traz uma marmita de cordeiro para mim. Não, não tem. Não tem que vir aqui e comer aqui. Os marmiteiros aí, que não viver na marmita do cordeiro dos outros. Não, vem. Eu vejo depois pela internet esquentado. Não, vem, senta na mesa e coma o cordeiro. A família toda já comeu o cordeiro. E aí eles comiam, preparados, vestidos, com a roupa de viagem. A capa, o cinto prendendo as vestes, o sapato no pé, pastor Inácio, tudo preparado. Por quê? Porque logo na sequência nos daria uma ordem para que eles saíssem. O momento da libertação seria depois de comer o cordeiro. Só que eles tinham que estar preparados. Aleluia. Você sabia que depois que você senta na mesa, depois que você come do cordeiro, depois que você participa do banquete, Deus começa a ordenar mudança sobre a sua vida. Aleluia. Tem gente querendo ver a mudança antes de sentar na mesa para comer o cordeiro. Tem gente querendo ver a mudança, querendo ver a libertação, querendo ver a transformação antes de participar do banquete. Só você está trocando a ordem das coisas. Primeiro vem, entra na casa, senta na mesa, come o cordeiro, tem comunhão com o irmão, se junta com a família e depois ele vai dar ordem. E pode vir preparado, porque o que você vai viver a partir do momento do banquete vai ser algo diferente, é algo extraordinário, é algo sensacional, é algo de mudança. A mudança é? Só que eles não podiam comer em qualquer lugar. Missionário. Aleluia, Jesus. Não era que eles queriam. Eles não queriam comer um piquenique. Não é não. Era dentro da casa. Fechado. E não era qualquer casa. Era uma casa que já estava preparada. Oh, aleluia. E havia uma preparação especial para a casa. E é aqui que eu quero ministrar no seu coração nessa noite. Oh, glória a Jesus. A preparação da casa, meu Deus, é essencial. Porque enquanto eles estavam ali dentro da casa comendo o cordeiro, lá fora o bicho estava pegando. Enquanto eles estavam dentro da casa comendo o cordeiro, se fortalecendo para a caminhada que começaria em breve, o anjo da morte estava passando pelas ruas, estava visitando o Egito, e aquele anjo entraria em todas as casas para ferir de morte os primogênitos de cada família, desde homens, mulheres e animais, todos. Os primogênitos seriam mortos todos, e só havia uma maneira de escapar disso. Qual que era essa maneira? Ter a sua casa marcada nos umbrais das portas, ou, me traduzindo para você, nos batentes das portas, com o sangue do cordeiro. Lembra que eu comecei a verificar o cordeiro, separar a carne para comer, separar o sangue no vasilha? Aquele sangue, tinha que pegar aquele sangue com um pincel, com um pedaço de pano, o que você quisesse, e aspergir, espalhar, pintar os umbrais das portas com aquele sangue. E Deus foi específico, o umbral, que é a parte de cima, e as vergas, que são as partes laterais, as batentes, tudo, a porta inteira tinha que ser marcada com o sangue do cordeiro. Meu Deus. Pastor, eu já sei disso, mas é que aqui tem um mistério importante para nós. Aleluia. Porque pensa comigo, pastor. Primeiro de tudo, Deus não sabia onde os crentes moravam? Sabia ou não sabia?
Precisava colocar uma marca para Deus saber onde estava cada um ou não? Não, não precisava. Deus sabia. Segundo, suponha que Deus quisesse que eles marcassem. Se marcasse na parede, o anjo não veria do mesmo jeito? Veria. Se marcasse na frente, assim no chão, na entrada da casa, o anjo não ia poder ver do mesmo jeito? Veria. Se marcasse na calha do telhado, ou na janela, pintasse toda a janela com sangue, o anjo não poderia ver do mesmo jeito? Mas Deus queria que marcasse os umbrais da porta. Aleluia. Não era onde eles queriam, era nos umbrais da porta. Glória. Por quê? Aí aqui, para a gente entender esse mistério, a gente tem que mergulhar na cultura egípcia. E é aqui que tem uma revelação preciosa de Deus para nós. Na cultura egípcia, eles acreditavam que qualquer porta, seja de uma casa, de um palácio, de um templo, de um comércio, qualquer coisa, cada porta era como um portal dimensional. E que o ambiente de dentro era diferente do ambiente de fora. E quem tinha uma casa tinha que colocar proteções na sua casa, para que o que estivesse lá fora não pudesse entrar. Então o que eles faziam? As casas egípcias, muitas delas eram construídas de madeira, ou eram construídas até de palha ou de barro. Só que sempre as portas, os umbrais das portas eram feitos de pedra. Eles pegavam pedras pequenas e empilhavam as pedras dos mais pobres, e os mais ricos cortavam pedras grandes e faziam os batentes, os umbrais da porta de pedras. Por quê? Porque nesses umbrais das portas eles entalhavam, eles marcavam, riscavam ali preces aos seus deuses, colocavam símbolos dos deuses que eles adoravam, e diziam assim: olha, aqui tem o símbolo do Deus Ra, então ninguém consegue entrar nessa casa porque Ra protege essa casa. Vou pintar aqui Anubis, ninguém consegue entrar aqui dentro dessa casa porque Anubis guarda os moradores dessa casa. Aqui eu colocaram aqui em cima Horus, o Deus Horus protege essa casa, ninguém consegue entrar aqui porque Horus não vai permitir que o mal entre dentro dessa casa. E os egípcios faziam isso nas casas deles. Só que pensa comigo, o povo de Israel permaneceu dentro do Egito por 430 anos. E nesse tempo, nessa convivência, a gente sempre acaba absorvendo um pouquinho dos costumes. Deus da glória. Olha só, vamos falar assim para ele: cuidado com quem você anda, porque você acaba pegando os costumezinhos, viu, irmão? Relacionamento é troca. Quando você se relaciona com alguém, você influencia e é influenciado. Não tem jeito. O povo de Israel, o povo hebreu, começa a ser influenciado pelo Egito. E os historiadores nos dizem, pastor, e há fotos, há imagens, relatos históricos, que nas casas de muitos dos israelitas já havia também alguns entalhes, algumas inscrições, algumas marcas aos deuses egípcios. Porque afinal eles estavam lá há tanto tempo que aquilo vai se tornando comum. Nós vamos normalizando o comportamento. Sabe aquele negócio de dizer assim: não tem nada a ver, todo mundo faz. Não tem problema, todo mundo faz, a gente faz também. Deus não se importa com isso, Deus se importa só com o meu coração. Quem não conhece? Mentira, viu? Isso é mentira. Deus se importa com uma forma assim. Aleluia. Deus se importa com muitas. E aí o que acontece? Isso não é só uma questão religiosa, isso é uma questão cultural. Aleluia, Deus. A cultura do Egito havia marcado o povo de Israel. Eles já não eram mais aquele povo de 430 anos atrás, era um povo com costumes misturados, com costumes, parte ainda seguindo a Deus e parte já andando com os costumes do Egito. Muitos deles já se vestiam como os egípcios, já cortavam os cabelos como os egípcios, já usavam os mesmos adereços que os egípcios, já falavam o idioma dos egípcios. Eles começaram a se comportar como egípcios. Mas o que Deus tinha para eles é que eles viveriam uma coisa nova a partir de agora. Para viver algo novo, irmão, você precisa deixar para trás aquilo que é velho.
café só lá. Aí você agora quer tomar Fanta laranja. Vou usar essa xícara. E você pegar e colocar a Fanta na xícara com metade de café, vai ficar um negócio no mínimo estranho. Vai ou não vai? Se você quiser usar a mesma xícara para tomar o refrigerante, o que você tem que fazer? Tomar todo o ou jogar fora. Depois você pega, você lava a xícara, aí você pode usar. Porque o problema não é a xícara, o problema é o que está dentro da xícara. E tem pessoas, nós somos como uma xícara, como um vaso, vindo para a presença de Deus, e Deus quer derramar do azeite dele novo, só que a gente não quer liberar o antigo. Aí a gente começa a misturar o novo que vem de Deus com o antigo que estava do Egito. E Deus manda dizer assim: para que eu derrame o novo, tem que tirar o velho, tem que tirar o velho, tem que tirar o que é velho, tem que mudar, tem que virar palha, porque a partir daí eu vou começar a derramar o novo e você vai viver em novidade de vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Só que isso é fácil falar, mas não é fácil fazer. Por quê? Porque viver no Egito deixa marcas em nós, e são marcas profundas, e Deus sabe disso. Aleluia! Aquelas marcas nos umbrais da porta do povo de Israel eram marcas profundas. E olha o que Deus faz. Deus podia falar para eles assim: destrói os umbrais da porta. Podia ou não podia? Podia falar para eles: pega uma lixa, pega uma talhadeira, um martelo, chama o diácono Luiz, vamos reformar isso aí. Depois faz um drywall por cima, assim, certo? Se alguém tiver papel de madeira, chama o meu irmão Andaí. Aleluia! Mas Deus não mandou fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe que tem coisas, tem experiências que você passou, que você viveu, que te marcam de uma maneira que não dá para simplesmente apagar, tirar e falar: isso não existiu. Glória! Eu posso falar aqui para você fazer isso, mas não é porque eu vou falar que vai acontecer. As marcas que ficam são cicatrizes dentro de nós que não dá para apagar. Como é que você fala para alguém que sofreu um abuso para dizer: olha, esquece isso, não aconteceu? Dá para dizer? Dá para dizer para alguém que sofreu um acidente e passou uma situação de vida: não, esquece, isso não aconteceu. Alguém que passou por um divórcio, por uma traição num relacionamento, e foi traído, passou, ficou ali com os filhos, ficou sozinho, passou por tantas coisas, sempre esquece, isso não aconteceu. Essas marcas, elas ficam gravadas em nós e não dá para apagar. Elas ficam lá, ficam marcadas. Pessoas que foram abandonadas por pais na infância, pessoas que passaram por situações que não dá nem para descrever, pessoas que entraram numa sociedade e foram traídas por sócios, pessoas que entraram dentro de igrejas e foram marcadas, humilhadas, colocadas para baixo, tantas coisas. Isso tudo fica marcado nos batentes das portas da nossa vida. Tem coisa, meu irmão, que não dá para apagar, tem coisa que não dá para tirar, mas ainda dá para cobrir. Aleluia! Pastor, não está entendendo? Oh, glória! Deus não falou para eles arrancarem os batentes das portas. Aleluia, meu Deus! Deus falou para eles pegarem o sangue do cordeiro e passar o sangue do cordeiro. Oh, glória! Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas olhavam, e quando olhavam para aquela porta só viam as marcas. E tem pessoas aqui que quando olham para você só veem as marcas em você, as marcas do que fizeram, as marcas do que falaram, as marcas do que não fizeram, as marcas que deixaram em você. Mas o Senhor manda dizer hoje: eu estou passando o sangue do cordeiro na sua vida, estou passando o sangue do cordeiro na sua vida, e quem olhar para você não vai mais ver as marcas do passado, não vai mais ver as marcas do Egito, não vai mais ver as cicatrizes que ficaram, porque o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro,
quando a gente se olha no espelho, ou quando alguém olha para a gente, já não vê mais a marca, porque o sangue está cobrindo ela. Aleluia. E o que Deus quer fazer com essa geração, com este povo, com esses irmãos lindos que estão aqui, com todos nós, é cobrir as marcas que o Egito deixou em nós. Aleluia. Tem muita gente marcada aqui por muita coisa, que carregam pesos, carregam fardos, carregam traumas. E Deus está falando para você: eu não vou te dizer para esquecer e fazer de conta que isso não aconteceu, mas eu vou passar o sangue do Cordeiro para que isso não faça mais sangue. Aleluia. Eu vou ficar lembrando disso todo dia quando você levanta pela manhã e olhar e lembrar disso, para que todo dia quando alguém olhar para você, você lembrar disso. Você não é um pecado que você cometeu lá atrás, isso não te define. Você não é um erro que você cometeu lá atrás, isso não representa a sua vida. Você não é a violência que você sofreu, isso não expressa a sua vida inteira. Esse foi um momento, foi um recorte, foi um episódio, deixou marca, deixou, mas o sangue do Cordeiro vai cobrir essa noite, vai cobrir essas marcas para que você possa andar, para que você possa fluir, para que você possa viver e viver a nova vida com Deus. Quando o anjo da morte passa do acerto de contas, ele olhava, ele não via as marcas, ele escolheu ver o sangue. Entenda, irmãos, não tinha a ver com nacionalidade, quem era egípcio ou quem era hebreu, não tinha a ver com endereço, morava numa rua chique ou numa rua pobre, não tinha a ver com a cor da pele, se era branco, se era preto, se era amarelo, não tinha a ver com o time que torcia, não tinha a ver com se era direita ou se era de esquerda, tinha a ver somente com o sangue. Aleluia. Sabe o que torna você aceitável ao Senhor? O sangue. Sabe por que você pode entrar dentro do culto e louvar, sendo você uma criança, sendo você uma jovem, sendo você um jovem, sendo você o quê? É porque o sangue nos cobre. Aleluia. A gente chega assim, todos nós somos pessoas cheias de marcas. Só que Deus escolhe olhar para o sangue que cobre as nossas vidas. Oh, glória a Deus. E é por causa desse sangue que o povo de Israel não morre no Egito. Pelo contrário, sai para viver uma nova vida. Aleluia. Caminham pelo deserto para entrar em Canaã. E um dia, o nosso Senhor Jesus derramou esse sangue sobre nós. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus derramou o sangue dele sobre você. O sangue dele te cobre, ela não te arrebata. Viver uma nova vida. Aleluia. É por causa desse sangue que você não morreu no Egito onde você está. Eu quero dizer um negócio para você. Você podia não saber, você podia nunca ter pensado sobre isso, mas no Egito você era escrava e nem sabia. E Ele te libertou para viver uma nova vida. E você só tem essa nova vida por causa do sangue. Aleluia. Ele ressuscitou para mostrar para nós que é possível vencer a morte. Aleluia. Que é possível vencer os problemas, as Glória a dificuldades e viver Jesus. uma nova vida. Se você entrou aqui achando que para você não tinha nova vida, eu tenho uma boa notícia para você. Aleluia. Ele tem nova vida para você. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida. E esse sangue que te cobre é a marca, é a prova, é a evidência de que é uma nova vida lá na sua vida. De que é uma